Bom dia, salve, salve criadores. Passando aí, tô gravando esse videozinho aí. Continuo fazendo a mexida com o colheiro, só que esse tempo aí fechou, tá chovendo, então fica um pouco complicado andar. Mas eu tô fazendo a mexida aqui dentro da casa mesmo, botei um em cada cômodo. E boto o celular aqui pra tocar aqui pra instigar ele. As fêmeas ali estão chamando bastante, estão piando bastante, isso daí também estimula os colheiros. Mas o que eu vim falar hoje, aproveitar esse tempo frio, é sobre uma doença que poucos criadores sabem. E depois que o passarinho adquire essa doença, muitos botam fora, não liga mais pro bicho. Que é a broca nas vias respiratórias, né? Conhecido aí popularmente como broca. Eu tive um passarinho, tem um passarinho que teve esse problema e ele se renova, ele volta a acontecer de novo se você não tratar ele adequadamente. E eu fui pesquisar para saber o porquê dessa doença e abri alguns canais aí de veterinário, alguns vídeos e descobri que o nome dessa doença, na verdade, ela é sinusite. A ave ela tem sinusite, só que diferente do ser humano, onde que a gente acumula na face um excesso de catarro, que é a sinusite, ela das aves sai para fora e vira aquela tipo uma birruguinha. Tu vai ouvir falar que é birruga, isso é sinusite. E o que acontece? Qual o problema dessa sinusite? Ela tem dois problemas graves. Ela vai crescendo e se tu não tratar imediatamente, ela come o bico do passarinho e deforma. E o segundo problema mais grave ainda, é onde o pessoal fala que o passarinho fica rouco, fica fanho, porque ela dá desvio nos canais respiratórios, porque ela entope, cresce. Então se você não vê imediatamente, se você não tratar no ato, assim que você perceber, ela vai desviar. E o passarinho, depois disso, ele vai ficar com problema respiratório. Se acontecer de desviar o canal respiratório dele. Ele vai ficar igual com uma pessoa com sinusite mesmo. Ele vai passar a respirar com um lado do nariz, com um lado do canal respiratório e vai começar a respirar pela boca. Entendeu? No meu colheiro aconteceu isso. Eu botei remédio, eu pinguei remédio, eu fiz um montão de coisa para ver se caía. Não cai. Ela dá um carocinho. Como é que a gente vai tratar? Tem que pegar na mão. Vem com muito cuidado com uma agulha. Eu usei uma agulha, uma pinça. Fui cutucando devagarzinho, descolando. Em volta da onde que estava. Ela descola. Você chega a ouvir o barulho, esse é ploc. Ela descola. Aí eu fui lá com a pinça. Tirei. Por fora ela é uma casca, tipo uma casquinha de machucada, ela fica uma birruguinha, mas por dentro ela tem uma massinha, igual um cravo. Quando eu tirei aquilo dali, o buraquinho estava bem pequeno, só que afetou a via respiratória do meu colheiro. E depois disso ele começou com um sintoma muito interessante, que é abrir e fechar o bico, como se tivesse cansado, entendeu? Cansado. Aí passou o tempo, voltou a cantar normalmente, mas eu percebi que toda vez que o tempo virava, toda vez que o tempo mudava, ele começava, e de vez em quando ele faz um barulho como se ele estivesse machiando. Mas não, é tipo uma tossezinha mesmo, fica tchá, 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 porque dá uma irritação. Quem tem sinusite sabe que quando começa a entupir, ela dá uma irritação. Quando o tempo muda, essa pressão incomoda. E na ave é a mesma coisa. Quem quiser pesquisar depois um pouquinho mais, bota aí sinusite em ave e você vai ver que ela dá de várias formas. Tem ave que a face do passarinho fica inchado, porque essa inflamação de vez sair pela via respiratória, ela cria um inchaço, porque é uma inflamação mesmo, é um pus. Como é que eu tratei? Já tinha falado no vídeo anterior, antibiótico, eu dei um montão de remédio, foi onde acabou me prejudicando, porque eu não sabia até então o que era. E como é uma inflamação,
uma reação do corpo, antibiótico. Hoje em dia eu trato com antibiótico diretamente do alho, mas eu usei o antibiótico que eu tinha, 10 dias de tratamento. Iodo. Quem não tem iodo pode usar água oxigenada 30 volume 10 a 2%. E eu acho que eu tenho aqui, vou pegar para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, iodo, que a gente pode estar usando, entendeu? Ou esse aqui, água oxigenada 10 volume é 3%, que é para machucado. Eu não tinha esse, aí eu peguei minha esposa, né? Pedi ela para me ajudar, eu segurei ele, fui, molhei com cotonete, fui lá no orifício lá e passei, porque voltou a dar de novo. Depois que eu tirei, já tinha passado alguns meses, e eu comecei a reparar que ele estava coçando muito o bico no puleiro. Ficava esfregando. Aí eu parei, peguei, olhei ele, aí vi que já estava começando de novo. Aí eu fui lá, peguei ele com a mão de novo, peguei uma pinça, aí já viu, né? Já acabou, o passarinho parou de cantar, tirei, peguei aqui e aí não voltou mais. Só que o que acontece? Toda vez que o tempo muda, ele começa com esse abrir de bico, parece que ele está cansado, parece que tem alguma coisa. Não é, isso é da sinusite. Quem tem sinusite sabe que quando o tempo muda, as vias respiratórias entopem e fica difícil respirar. Nele aconteceu isso. É um passarinho bom, um passarinho cantador, só que porém não presta mais porque quebra o rendimento dele. Na hora que tu vai levar ele para uma roda, na hora que tu vai levar ele para uma baderna, que ele está pronto, se o tempo virar uma corrente de ar fria, quebra, ele começa a sentir, começa a dar essa alteração nele. Mas é um passarinho que de repente eu vou tentar tirar uma cria dele, porque era um passarinho de roda, é um passarinho cantador, um passarinho rápido, tem um canto alto. Eu adquiri ele, infelizmente ele teve essa doença, né? Acarretou ter essa doença, e eu não vou botar ele fora na mão de ninguém que de repente não vai tratar, e eu também não gosto de enganar ninguém. Então, esse daí eu casei com ele, né? Eu vou levar, aí ó, olha o traficante cantando, ó. Ah, greguinho. E ele eu tô andando, o outro eu tô andando, como eu falei com vocês que ia fazer a mexida. Ah. Tá vendo? Ele eu comecei a andar, fazendo a mesma mexida do outro, o outro não abriu, ele já tá abrindo. Depois eu vou botar o celular aqui para tocar aqui, enquanto eu vou fazer os negócios em casa, para poder estimular mais ele aí. Mas enfim, o que acontece? Eu sei da dificuldade, o passarinho é bom, o passarinho é até cantador quando ele firma, que o tempo tá legal, puxa, dá para dar uma puxada, não ficou rouco porque eu tratei logo no começo, mas a falta do entendimento acarretou o passarinho ter essa doença crônica. E aí, como é que a gente faz? Observar, como eu falei com vocês no começo. Tendo um local desse aqui, ele dificilmente ele ia ter esse problema, porque esse problema ele é acarretado por mudança extrema do tempo. Tá um sol, tu deixa o passarinho dormir na varanda sem capa, sem nada, o tempo vira, dá aquela corrente de ar fria, o passarinho pega aquela corrente de ar frio e pronto. Entendeu? É igual a gente, tá muito bem no sol, pega uma corrente de ar fria, pum, tá resfriado. Só que no passarinho é muito mais grave. Poeira excessiva, local onde tem muita poeira, infelizmente é onde eu colocava meus passarinhos, tinha corrente de ar, era muito forte a corrente de ar e poeira demais. Era no corredor da casa, eu fiz o canil da cachorra, ficou um corredor de 7 metros de largura, entendeu? Por 60, eu falei, pô, telhei, ficou bonitinho, falei, pô, vou botar aqui que vai ficar show. Me arrasei. Toda vez que o tempo vira, que dá aquela corrente de ar, primeiro lugar que bate é no corredor. Minhas aves passavam a noite toda pegando corrente de ar. E, infelizmente, ele foi prejudicado, ou felizmente, só ele foi prejudicado. Os outros não tiveram nenhum tipo, mas eu tive problema com peito seco, eu tive problema, os passarinhos não desenvolvia porque ficava tomando aquela variação de vento, de temperatura, corrente de ar. Por que peito seco?
poucos vão saber aí que o peito seco tem vários motivos. O peito seco ele não é uma doença, ele é a reação de uma doença. O passarinho, se tu deixar teu passarinho 2 dias sem comer, ele vai ficar com o peito seco, porque ele desidrata muito rápido, ele perde muita caloria muito rápido. Então o que acontece? A parte do peito dele afina, porque ele está perdendo caloria. Então o facão do meio dele aqui, aquela parte bicuda, fica exposta, entendeu? Qualquer tipo de doença que o animal ele começa a parar de comer, a ave começa a parar de comer, automaticamente você vai ver que esse espigão dele aqui, esse facão dele aqui vai aumentar. E o peito seco, uma das proveniências do peito seco é a gaiola suja. Porque a fezes do passarinho seca, entendeu? E ela vira um pozinho, e naquele pó ali tem bactérias. O passarinho respira aquilo, o passarinho inala aquilo, ou então até mesmo no pote de comida, que às vezes eles cagam no pote, ele come aquela comida com aquilo dali, vai pro intestino dele e aquela bactéria se desenvolve. O que acontece? O passarinho começa a parar de comer, começa a desanimar, começa a desidratar e vai causar o óbito. E nessa corrente de ar, os passarinhos ficavam ali, no tempo frio você quase não mexe mesmo, batia o ar e vinha aquela poeira de fezes, entendeu? Passando de uma gaiola para outra. Eu perdi alguns tizil assim, quase perdi esse colheiro assim, entendeu? E não sabia, meus passarinhos ficando doentes. Para depois eu observar, quando eu comecei a ter tempo, observar e ver o porquê, os motivos. Comecei a estudar, comecei a pesquisar na internet também, canal de veterinário, o porquê do motivo. Você não tem que tratar só a doença, você tem que pesquisar o porquê da doença, para tu saber como tratar, que às vezes você vai dar um montão de remédio inútil. Você vai saturar teu animal, tua ave com remédio e simplesmente não vai resolver o caso, você vai perder a ave. O amigo aqui perdeu um trinca-ferro aqui que ele tinha adquirido, está pagando, terminar de pagar a última agora. Criador, irmão aí, Robinho aí, mandar um salve para ele, um abraço também. Entendeu? O Jair também aqui do lado aqui, também criador também, gente boa também, mandar um abraço aí, entendeu? Fica um abraço aí se eles verem o vídeo aí, show de bola para vocês. Então a gente necessita de um espaço, porque essa variação de tempo é muito ruim. Poucos criadores vão falar isso para tu. Ah, mas eu crio 30, 400, 500 anos e sempre criei na varandinha lá de casa, mas ave muito boa, graças a Deus. Eu também já sempre criei. Quando eu comecei a falar assim, vou virar criador, que eu comecei a acumular mais aves, tentei procurar um espaço, começou a dar tudo de errado, entendeu? Mas não desanimei e hoje eu estou passando esse vídeo aqui para vocês, para falar dessa doença por causa desse tempo. Tem muita gente que não esquenta, graças a Deus, os passarinhos dele não ficaram doentes, mas a minha ave já ficou doente. E se você tiver uma ave que aconteceu isso, não bote fora, cara, cuida, entendeu? Se tu for botar fora, bote fora para alguém que vai cuidar, porque de repente a árvore não vai prestar mais para cantar como as outras, mas é um bom galador, vai ser um bom pai, vai ser um bom reprodutor. Tu pode deixar de repente no teu criatório, ele vai cantar. Tem aves que as pessoas demoram essa verruga tirar. Ah, não, vai cair, eu estou tratando, vai cair. Não vai cair. Isso não é uma verruga, isso é uma secreção proveniente da sinusite da ave. E quanto mais tempo deixar, ela cresce, chega ao ponto do passarinho ficar fonho, ficar rouco, entendeu? O buraco fica tão grande que vai deformar o bico do passarinho. Então fica a dica aí, irmão. O vídeo ia falar só poucas coisas, mas o vídeo acabou ficando um pouco grande. Então não vou me estender mais não. Obrigado, fica com Deus. Deus acima de todos aí. Agradeço, um forte abraço aí, irmão. Valeu.